Olá, amigos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo aqui hoje é falar especificamente sobre uma área muito carente do meio evangélico. É a área de missões. Porque a realidade que essa área, a sua carência, é exatamente por falta do conhecimento da importância dessa necessidade. Vamos dar um exemplo para você entender. Relacionamento. O relacionamento, ele é de tão importância de qualquer tipo do que se diz amar, desejar, querer. Quando você almeja algo, quando você deseja algo, e que você não tem um relacionamento com isso, você não tem uma expectativa com isso, obviamente, esse desejo, ele se torna uma coisa descartável. Porque quando você olha para algo, você cria o desejo. Então agora é necessário você se relacionar com isso, conhecer isso, até antes que seja um objeto, um aparelho, alguma veste, coisa que seja do tipo de utilidade. Então é muito importante que você adquira uma experiência individual. É muito importante que você possa compreender a necessidade do que isso se representa para você. Nós temos culto doutrinário, nós temos culto de membro e temos culto de ordem missionária. É pouco tempo para se expor, para se comentar a grande necessidade que tem os missionários do outro lado. É como se pudesse mostrar em vídeos as condições precárias de cada um deles no campo que vai, a situação do lugar onde ele vai para fazer missões. Eu gosto muito de usar a arte cinematográfica porque ela ilustra perfeitamente as condições de muitos homens e mulheres que arriscaram a sua vida em pró, exatamente, de resgatar a vida, de salvar a vida, salvar honra de pátria, salvar honra de família. E tudo isso, na realidade, se desempenha dentro de uma forma, de uma estrutura, que quem sai em missão, sai levando aquilo que vai precisar lá no campo. Quando ele leva aquilo que vai com ele, no meio do caminho, já vai contando o desgaste psicológico, econômico, financeiro, tudo isso é relacionado. A igreja, a infraestrutura de uma empresa, de um negócio, de um comércio, de um propósito, ela precisa se estabilizar. Então, obviamente, eles criam um projeto, eles se reúnem. Então, isso parte de quem? De uma diretoria. Quem é o diretor? Quem é o responsável por isso tudo? É ele que vai criar os seus projetos. Obviamente, para muitos deles, isso já começa de longo caminho. Seus pensamentos, começa a ver com quem ele vai poder contar, o que ele vai precisar. E ele começa, então, ele seguir uma meta traçada por um projeto que ele quer ver sólido. A igreja, uma vez nascida, comprada, que é a nossa visão,
é a nossa visão. É a nossa visão de nós crentes. A visão do objetivo de quem sai em busca é a visão daquele que vai em busca. É ele que tem projetos. É ele que tem ideias. E eles estabelecem essas ideias. E quando essas ideias não são estabelecidas de uma maneira clara, objetiva, ela pode muitas das vezes ser mal interpretada, mal ajustada, mal aceita. Mas o seu projetor, o seu dono, o seu criador, não trouxe, não deixou nenhuma dúvida. Eu quero que você acredite que para se ser o que tem que ser, é preciso amar. A obra de missões, ela precisa de que você conheça a missão. Olha, nós, antes de conhecermos uma verdade, questionamos ela a muito custo, a fio de muitas espadas. Espadas que são palavras, que são o instrumento usado para impedir o avanço e o crescimento do que precisamos adquirir, nos tornar, criar o projeto. Então você vai observar nessa caminhada que a igreja, ela é o ponto central onde tudo começou. Aonde tudo começa nessa base. Quando Jesus Cristo entrega esse compromisso na mão dos apóstolos, os apóstolos saem em obediência ao ide imperativo do Senhor. Muitas das vezes nós vamos levar para o início da mensagem, em Mateus no capítulo de número 10, você vai ver Jesus instruindo os seus discípulos e manda que eles, na verdade, não levam nada. Ele ainda pede que deixe os materiais, os usos, coisas que são e tornarão a caminhada, a viagem muito mais pesada. Então, nesse caso, você já está entendendo que para onde eles vão chegar a lugar e vão precisar de sustentação. E a obra missionária começa a ter uma visão diferente. Começa a haver uma probabilidade de entender isso. Então, a palavra mais correta seria a missiologia, que diz que aonde se começa e aonde se termina. Observe uma teoria que diz assim: o choque cultural é comum a todos os obreiros e pode ser considerado uma das fases que se estabeleça normalmente no período meses ou anos de ministério cultural, ou seja, habitar-se. A questão de se adaptar numa cultura. E é algo inevitável, com maior ou menor intensidade. Todo missionário ou estrangeiro passa por esses estágios. Isso é individual de qualquer ponto de vista. Não tem outro. É muito produtivo quando você entende a sua chamada, a sua responsabilidade e aceitando ela de uma maneira única, de uma maneira estável. Porque a igreja tem um príncipe. Pega muito aqui, pega muito. Princípio de missão 1. Ela tem uma missão para... Vamos voltar. A igreja tem tríplices missões. Primeiro, ela tem uma missão para com Deus.
Segundo, uma missão para consigo mesma. Terceiro, uma missão para com o mundo. O esforço missionário consiste no cumprimento desse terceiro aspecto. Estas tríplice missões da igreja servir ao mundo com a pregação do Evangelho. Entende? Essa estrutura se forma dentro de uma estabilidade trazida pelo Evangelho. Jesus dizendo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas é importante entender que quem envia, garante. E aquela base de que alguém disse, Deus mandou, Deus garante. É uma base assim um pouco meio distorcida. Distorcida no fato de quem diz. E distorcida quando alguém pensa que Deus não mandou, quando alguma coisa sai errado. Mas se pararmos para o princípio da gestante, você vai ver que quando ela percebe que ela deseja, ou melhor, quando ela deseja, ela já se entra no preparo. Ela já começa a se preparar. O que é interessante, que ela começa a se preparar em todos os seus aspectos. Olha, de berço, ou melhor, berço ainda é pouco. Da primeira meiazinha, será menino, menina? Será menino, menina? E fica aquela ideia, cogitando. Mas ela se prepara. Ela não para, ela se prepara. E ela desenvolve um caráter completamente original. E como é que você vai entender a participação, a presença de Deus, desde quando você nele não pode tocar? Desde quando nele você, dependendo da situação, você nem ouve. Mas algo está acontecendo de uma maneira interna e você não vai entender o que está acontecendo, mas você está inspirando. Você está inspirando isso tudo. Isso gera dentro de você. O embrião bateu certo. É você. Imagine você ouvindo aquela ideia que a virgem, a jovem Virgem Maria recebeu. Olha o que ela passou na história, contado por quem quer que seja. Quem quer que seja e queira contar a história de Maria, é o instrumento usado para trazer o menino Jesus. Ela sabia que ia passar. E o Senhor era com ela. A graça do Senhor era com ela. E ela recebeu essa incumbência de cuidar. Ela se tornou uma igreja. Ela recebeu o seu ministério. E ela desencadeou o seu ministério. Quando o marido pensou em deixar, o marido não. Presta atenção, o noivo, que seria de José, ser conhecido logo novo, com a menina virgem, já traído. Então Deus já entra em cena e trabalha no coração dele. Veja o ato de quem ama. Perdoar, aceitar o chamado, entender a ideia. Não cogitar, será que teve alguém lá? Não, que está nela é obra do Espírito Santo. O Espírito convenceu, é o Espírito que vai trabalhando. Aí você vai entender a participação do Espírito de Deus no acordo, no negócio. Então ela se prepara, e ela caminha com o seu alvo. Demorou quase 1.500 anos para que o mundo dobrasse a sua população. E foi durante o ano de Martinho Lutero, o ano 1483 e 1546, que a população mundial alcançou 500 milhões
de pessoa. Uma população grande. Em 1850, quando a missão moderna dava o seu primeiro grande passo, a população mundial já era de 1 bilhão de almas. Observe. Observe que você vai entendendo que existe uma cronologia para que se haja um entendimento do crescimento tanto dos seres humanos como o avanço de quem está ouvindo. O que é missão? Um grande desafio. A Bíblia ensina claramente a salvação pela fé em Cristo Jesus, bem como a necessidade de obtê-la pela obra redentora de Cristo. O próprio Jesus Cristo demonstrou maior empenho pela salvação dos perdidos. Eu devo parar para continuar, mas chamar a sua atenção de que você precisa salvar não é quem você gosta, não é de quem você queira que seja salvo. Você precisa salvar todos aqueles que nele creem. Não é só salvar o meu filho, a minha filha, que precisa de salvação. Talvez eles sejam últimos. Talvez eu morra. Para que eles venham apanhar o cajado quando estiver caindo e indo para a mão de outras pessoas. Talvez eles queiram assumir a integridade, o esforço e a luta que tive para chegar aonde cheguei. Não foi um caminho simples. Foi um caminho de muita luta. O amadurecimento é um processo duradouro. E a mudança de um caráter também é duradouro. E você passa por metamorfoses. Já ouviu falar daquela questão, a metamorfose ambulante? É uma transformação em contínuo estágio, andando. Entende? Até caindo você aprende. Se tornar insensato, você pode cair toda hora, pode apanhar toda hora, pode sofrer toda hora. Mas isso cabe a você, não a mim. Isso cabe a você pensar nisso. Eu simplesmente quero ser com você um instrumento de utilidade, para você entender isso. Então, o que acontece? O Evangelho traz implicações sociais muito salutares. Mas é preciso que se diga que a mensagem do Evangelho não deve ser confundida com a ação social. Essa é uma visão reducionista do Evangelho. A mensagem de Cristo envolve a salvação em Cristo, da perdição eterna. Também uma resposta ao dilema do pecador, do pecado, e da necessidade da exposição do homem para com Deus. A aproximação do homem para com Deus. Aqui você retorna a toda a história, onde o diabo, o acusador, conseguiu tirar aquela comunhão que tinha no Jardim do Éden. Então agora vem Deus querendo restaurar. E de lá para cá, até nós passamos por muitas gerações. Muitos meios, muitas formas, muitas guerras, muitos derramamentos de sangue, para que Deus continuasse a trazer salvação aos homens. Há uma grande extensão de acontecimento lá atrás, que não quer dizer que lá na frente não teremos, mas lá na frente, enquanto Jesus não vier, há quem não crê nisso. E todos quanto não acreditam nisso, vão ver no amanhã o que será. Quem não acredita num processo de transformação, vai ter que encarar como um processo de destruição, construída pela rebeldia, ignorância
do homem. E é nesse ponto de vista que nós queremos chamar a sua atenção. Mas eu quero chamar a atenção de quem? De você que tem o poder do Evangelho nas suas mãos. A você entender o trabalho de missões é um trabalho árduo. Não tem como bater palma para aquele que aceita a Jesus como Salvador. Não tem como bater palma para aquele que aceita ou no dia da dor, no dia da morte, ou no dia que está em dias difíceis. Nós temos que louvar a Deus pelas almas que estão aceitando o Evangelho. E de repente você tem dificuldade de alcançar um nível maior porque você está pulando fase. Você não quer encarar a metodologia estabelecida pelo reino. Então você procura meios e modos, fica procurando um jeito de uma parte, algo mais fácil para você entrar, fazer e conseguir o seu fiel objetivo. É muito interessante você pensar que o missionário, a evangelização é não imposição. A evangelização é não imposição. A obra missionária respeita valores culturais de um povo de uma maneira como o povo evangelizado se comunicam os seus códigos comunicacionais, valorizando o relacionamento entre indivíduos e se preocupa em comunicar o evangelho da forma integral. Se você tem a cultura do meu país, é uma cultura de falar com gesto, o Evangelho não distorce isso. O Evangelho me educa a aprender a sua cultura, essa cultura, para que eu possa entender a razão da existência do Evangelho. Muitas vezes você pode até ver um pastor fazendo-se de tolo para ganhar os tolos. Fazendo-se de sábio para ganhar-se o sábio. Mas isso é a estratégia do Evangelho. É a estratégia de todos aqueles que conhecem os apóstolos. Mas para isso precisa amar o Evangelho. O Evangelho precisa ser amado. Você precisa conhecer a história do Evangelho. Para você saber do que você vai falando. Você entende? O Evangelho, ele ensina e coloca você consciente para onde é que vão os dízimos e as ofertas. A utilidade de você contribuir, porque o Evangelho ele precisa de 3, é o suficiente. 3 parceiros. Vamos dizer 3 grupos de parceiros. 3 nações de parceiro. 3 mundos de parceiros. Porque quanto maior, melhor. O parceiro que vem junto nas organizações, nas propagações, aquele que ajuda voluntário e involuntário. Eles estão juntos, eles estão presentes, eles ajudam com o seu carro, com a sua mão, pegando aqui, levando para ali. Eles vão sem, não ter um carro, mas eu tenho condições, tenho saúde. Eu não tenho saúde muito boa, mas eu estou lá. Isso forma. Você assiste uma TV, um programa de TV, e tem um que está com a incumbência de lhe apresentar a todo o público.
Mas por detrás disso, chamado câmera, existe uma grande produção encarregada, maquiagem, vestuário, meu Deus, é som, tudo para sair perfeito. Eu só estou usando um aparelho celular, um fundo musical. Estou fazendo um esforço porque eu, na verdade, não gosto de me apresentar em público desde que tive o AVC e fiquei nesse estado. Dificulta a fala, as vistas, complica a correção da leitura, e tudo isso gera... Mas eu tenho um desejo, eu amo isso. Tira isso de mim, eu vou dar um jeito de fazer isso. Eu vou fazer isso de muitas formas. Tiro o celular, tiro o fundo musical, mas eu vou continuar fazendo isso. Mas eu sei o quanto a imperfeição causa imperfeição nos outros. A gente não aceita a imperfeição em lugar nenhum. Assistimos vídeos de superações, pessoas que estabelecem metas e correm atrás, mas ele só consegue chegar na rede social, nos programas de TV, quando ele se expõe. Eu não consigo. Tenho vergonha disso. Isso não entra muito bem em mim. Mas eu me exponho a outros ridículos. Eu me exponho aos ridículos dos que se dizem ser amigos e não são, mas mentem. Eu me exponho ao ridículo daquele que se diz que mas não é, mentem. Aí talvez você pergunta, você está ganhando o que para fazer isso? Eu digo, eu estou ganhando minha missão, meu compromisso, é divulgar. É que você saiba da responsabilidade do que é o Evangelho. Do outro lado tem um crente, quem sabe na China, na Arábia Saudita, na África, no continente africano, seja ele qual for, e ele está dependendo dessa sua contribuição. Esse é o segundo parceiro, o que contribui, mãos que doam, mão que serve. Salmista Davi disse que os que semeiam, os que levam a preciosa semente, andando e chorando. Mas ele, quando voltar, ele traz consigo seus molhos. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Observe você essa figura, essa imagem. E você percebe que algumas delas já têm lodo, já têm pragas. Mas se você puder observar as mais distantes, com as mais perto, você vai conseguir também observar a estrutura de suas raízes. E você vai conseguir compreender perfeitamente as condições de cada um. Você vai conseguir compreender a luta de cada um, graças às suas raízes. O Evangelho é como uma dessas árvores. Você escolhe uma dessas árvores, bem sólida. Talvez eu apontaria essa daqui, essa. Para que você tivesse a proporção da ideia, como ela cresce, como ela cresceu. Para que você tenha uma ideia do que está em sua volta, são os que não sobreviveram às artes da natureza. Mas o Evangelho é ele que desvenda os olhos dos homens. Observe isso como uma categoria de você tomar conhecimento de que o Evangelho, ele é real. Então, quando você está doando, você está ajudando alguém
em algum lugar. O que você suspeita de um líder religioso dentro de uma cesta de religiosidade, você vai criticar também, com o mesmo intuito, todo o trabalho social, todo o trabalho no mundo social. Só que a igreja tem uma coisa interessante sobre o trabalho social. Ela não trabalha só na parte externa da aparência física. Ela também trabalha na alma. Jesus disse, olha, todo aquele que está cansado, oprimido, sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. É muito interessante entender que há um trabalho em triplo sentido. O trabalho físico, que restaura o caráter da pessoa. O espiritual, que por mesmo lado restaura a estrutura espiritual da pessoa, devolvendo o homem a uma comunhão direta com Deus. E a salvação eterna, que é o terceiro. O interesse de Deus, vamos usar um método de você entender o poder de segurança, o poder da segurança pública. A lei diz a Bíblia, escrevendo Paulo, o apóstolo, que ela não é um terror para o justo, mas sim para os injustos. Se você quer receber elogio da lei, pratique o bem. Mas se você é praticante do mal, é um transgressor da lei, a lei para você é vista de uma maneira diferente. Nenhum transgressor vai aprovar a lei. Nenhum transgressor vai aprovar a regra, a conduta. A única dificuldade que nós temos nas lideranças é que ela não visita as raízes. Aonde, se eu tenho que fazer alguma crítica, ela não visita as raízes. Existem milhões e milhões de obreiros que não é só o dinheiro que satisfaz eles. Milhões. Porque o pastor onde está, o obreiro onde está, seja em qualquer país africano, qualquer continente africano, ou qualquer continente da África, ou qualquer continente que esteja à nossa volta. Eles deixam tudo e seguem. E então tudo está incluído também, família, lar, convivência, relacionamento. E essas coisas quando ficam para trás. Como seres humanos. Teve um dos apóstolos que me perguntou, mestre, nós estamos te seguindo, mas deixamos tudo. Deixamos tudo para lhe seguir. Mas quem é esse que fala com você? É um missionário? É um pastor? É um presbítero? É um diácono? Tem raiz. É uma árvore. Tem raiz. Alguém de mim quer um auxílio. Alguém de mim quer uma ajuda. Assim acontece com os missionários que estão lá. Quando nós estamos, desculpe, o ambiente é quente mesmo. Quando nós estamos envolvidos no negócio, sabemos como reparte e como são repartidos esses negócios. Essa dúvida não é sua só. E quando nós olhamos o que você olha, o que você vê, nós não desistimos da raiz. Porque nós já fomos advertidos que tudo isso tinha que acontecer.
Eu me lembro que minha mãe dizia: o que a mão pega, a casa não se responsabiliza. Mas o que a casa pega, a casa dá conta. Aí eu lembro da parábola da dracma perdida. É só para ilustrar o que eu quero dizer. O sentido de busca daquilo que se perde. Perder aonde? Em casa? Então você vai achar. Quer uma ajuda? Faça uma faxina. Arrume a sua casa. E você vai ver o que você perdeu. Está lá. Dentro de casa. Não está muito longe. Dentro de casa. De repente, debaixo do seu travesseiro, debaixo do seu sofá, mas está lá, de junto de você, perto de você, na sua casa. Assim também os inimigos. Temos guerra de um lado e guerra do outro. Todos eles vieram da herdade adâmica. Todos são parentes, todos são família. Bem, eu quero terminar. Quero agradecer a sua presença. E muitas coisas, como na Bíblia já está dizendo, não vai só depender de você ler. É da sua convivência. Você precisa conhecer missões. Precisa se interessar com isso. Para ajudar, para estar envolvido. Para compreender que você está fazendo alguma coisa útil. Você pode gastar o seu dinheiro com muitas coisas. E você vai perceber que uma contribuição de 10, de 20, de 30, de 40, sei lá quanto você achar por interessante, isso é um problema particular seu. Mas se você botar 10 centavos, não tem problema. Vai ser útil, vai ser contado, vai ser somado, vai ser calcularizado. E vamos chegar. Então eu quero terminar aqui, dizendo para você, a obra missionária depende de você. O que leva a preciosa semente, andando e chorando, mas com certeza vai trazer consigo os seus molhos, os molhos. E nós, como já temos o entendimento, falamos para você assim. Você não vai para o seu trabalho? Quando chega o seu pagamento, não é satisfatório? Quando você vem do mercado trazendo as suas compras, não é satisfatório? É assim. É por aí o caminho. Forte abraço. Deus abençoe você. Tá certo? Você lembra, quando nós falamos que é de tão triste, é que os nossos líderes, eles não visitam as raízes. Você lembra quando eu falei isso? Isso é interessante você ligar, porque Jesus disse que a árvore boa não pode produzir maus frutos. Uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Não pode. É não. Não pode bom. Uma árvore boa produzir maus frutos? Não. Não pode ruim. Uma árvore boa produzir fruto ruim? Não pode. Não pode. Aí alguém disse a mim, mas e se houver condições disso? O agricultor, ele conhece a necessidade das suas raízes, da sua plantação, da sua árvore. E, obviamente, quando ele vai colher o fruto e o fruto não está dando o que ele espera, ele vai procurar examinar a terra. Vai procurar examinar o problema. Aonde é que os problemas estão
existindo e causando um impacto para que ela venha produzir. Que se uma árvore boa está dando péssimos frutos, vamos trabalhar na poldagem. Eu vi uma serva do Senhor falando sobre o momento que Jesus chegou em determinado lugar e com fome, na caminhada, encontrou uma árvore com uma folhagem muito bonita. Você precisa ler um ponto e outro para você entender. Uma coisa complementa a outra. E aí você vai perceber que quando ele procura não tem fruto. Folhagem bonita não tem fruto. Nem o ruim nem o bom. E isso é prejudicial. Procura tratar. Quem é a árvore? A árvore sou eu. É você, é o ser humano. E ele não nos fez para produzirmos maus frutos. Ele não nos criou para fazermos esse males. Então o que ele diz? Tratamento. Nos traz o tratamento. Então o homem, quando começa a conhecer o Evangelho vai desvendando seus olhos e ele vai conhecendo onde é que está contaminado. E é um trabalho de varredura, de escaneamento, porque toda a área é tratável. A área do homem, o único instrumento existente na Terra que tem que ser tratado pelo seu fabricante, que não habita aqui, não mora aqui, é Deus. Somos nós a sua obra-prima. Vamos falar de obra-prima. Tem hora que você vê tanta imperfeição nos homens que você não consegue aceitar de maneira nenhuma quando você olha para você mesmo. E você é o caráter do seu caráter. Quando você faz algo de errado, há um dispositivo, um sensor que diz a você: poxa, eu errei. É natural para os colegas, parceiros, amigos, todo mundo junto, amiga, todo mundo junto é legal. Mas você sabe que errou. Você sabe quando você ofende, quando você machuca, quando você é ingrato. Mesmo que a sua camada seja resistente como o casco de uma tartaruga ou quem sabe de um crocodilo. Há um verbo antigo que se dizia que aonde lagoa, onde tem piranha ou peixe, jacaré tem que nadar de costa. É. Porque tudo tem o seu lugar frágil. Todo ser, toda peça criada, toda estrutura armada tem a sua deficiência. Todo cadeado bem seguro, o pado, o papaís, são cadeados de nome. Real, já era. Mas o chaveiro conhece, que eu citei, o chaveiro conhece a sua especialidade. Ele conhece exatamente, onde é que tem a falha. E onde há falha, não há segurança. Se quiser estabelecer a sua comunhão com Deus, com Cristo Jesus, aprenda isso hoje. Faça isso agora. E reconheça essa possibilidade imensa que o Evangelho lhe proporciona, transformando a sua vida, restaurando o seu caráter físico e espiritual. Tá certo? Forte abraço para você. Quero isso aí, deixar você ciente. É assim. De outro jeito não existe, não. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Uma árvore boa não pode. O agricultor, os líderes, precisam conhecer as raízes. Como estão os seus obreiros?
Tem obreiro que não diz o que está doendo. Tem obreiro que ele entende. Mas você pode ajudar ele. É bom para você? Ou ele não é bom porque tem mais obreiro? Ou ele não serve porque você tem diversos, tira ele e coloca outro? É isso, talvez seja o resumo do seu argumento. Mas se você poda a árvore, você vai entender que Jesus disse para que ela dê mais frutos. Podar é dar condições de sobrevivência à árvore, ao obreiro. Permita-me dizer uma coisa para você. Precisa aprender um dito muito importante. Não seja Maria vai com as outras. Examine o Evangelho. Leia o Evangelho. Ele desvendará os seus olhos. Tenha a sua experiência própria. Faça como eu fiz. Não foi só o fato de levantar a mão e aceitar Jesus do que me anunciaram. Tudo que me falaram que ele faria, eu examinei essa escritura. Não conhecia Jesus para ter um bom emprego. Não aceitei a Jesus para ter uma boa condições financeiras. Não aceitei a Jesus Cristo como Salvador da minha vida, para poder ter uma posição de destaque, pastor, presbítero, diácono ou evangelista. Não aceitei a Jesus para tomar conta de uma igreja enorme, grandona e ser reconhecida pelo mundo inteiro. Eu aceitei a Jesus crendo na minha salvação, mediante o conceito que está escrito. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Quem crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. Essa alegria que emana no tempo de sol quente, frio, nos melhores momentos de alegria, comendo, sentando, banqueteando com os amigos. Embora hoje os meus amigos serem outros, embora que hoje os meus amigos são consumidores da graça, se farteiam com a graça divina, se farteiam com um momento solene de louvando e adorando ao Santo de Israel. Meus amigos e os meus irmãos em Cristo Jesus. Amigos e irmãos em Cristo, já estou me referindo àquele com quem eu congrego. Na mesma congregação, meus amigos são aqueles que estão espalhados, membro da corte celestial, membro desta chamada cristocêntrica, o evangelho genuíno que emana da glória de Deus, que não está longe de você, não. Está dentro da Bíblia. Leia a Bíblia. Você pode baixar do App Store um aplicativo de Bíblia, selecione, escolhe o melhor, examine, leia. Tudo que eu falo hoje, eu encontrei escrito. Os que eu não ouvi, eu ouvi falando, quando eu leio o que eu acho, eu digo, foi aqui que Cicrano disse essa frase bonita. Já tive a oportunidade de ler bastante a Bíblia. Não compete dizer a numerologia que fiz lendo a Bíblia. Mas ela é aquela que me salvou. A orientação, conselhos bíblicos da palavra de Deus. Ser sal da terra é uma diferença imensa que se faz. Ser sal é o suficiente. E eu, com o meu entendimento, eu vou dosando a quantidade precisa para cada situação. Jesus disse para mim, olha, você agora é o sal da terra e é a luz do mundo. Não interessa quem chegar a você, você tem que ter uma palavra temperada com sal. Tem que ter um conselho temperado com entendimento,
amadurecimento de uma experiência de vida. Se você basear uma consideração pelo que você tem, não vai dar certo. Baseie-se uma amizade dentro de um princípio ético e moral e espiritual. Nunca falta. Não tem tempo, não tem momento, não existe estações. Claro, é evidente, porque meus problemas que me abatem, que me consomem, não pode consumir o meu amigo nem a minha amiga. Porque a Bíblia diz que há uma testificação do que o Espírito nos faz. O Espírito faz isso. Ele intercede por mim, intercede por você, e há uma comunhão conjunta, coletiva. Tá? Não é porque eu estou de uma camisa e você de paletó, não é meu amigo, não é meu irmão. Mas se está em Cristo, somos uma nova criatura. Não tem judeus e não tem grego. Está em Cristo, todos temos uma só ideia, uma só forma de pensar. Entendeu isso? O que é cristocêntrico? É Bíblia. E muitas das vezes eu pergunto se Cristo é o cabeça da igreja, porque essa indiferença é tão grande no meio do cristianismo. Se o caminho é Cristo, se o alvo é Cristo, por que essa separação? Porque corremos para um lado, corremos para o outro, mas Cristo não é hábito, não é costume, isso separa. Religião separa os melhores amigos. Religiosidade. Mas Bíblia, Evangelho? Quer ver uma coisa interessante? Profissionalismo separa alguém? Não. Separa o trabalho. Assim são as denominações. Assim é o que se chama de religião. Não, minha religião é conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Cristo é o Senhor da minha vida. Então, tenho que conhecer, tenho que examinar essa Escritura, porque eu cuido de ter nela a vida eterna. E ela é que de Cristo vai me mostrar. Acabou. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem adultera não adultera mais, quem furtava não furta mais, porque roubo e furto tem diferença. E na classificação jurídica há um nome específico para cada um, há uma condenação específica para cada um tipo de roubo. Por isso que roubo tem as suas diferenças, as suas divergências de identificação. Me entende? E está em Cristo, como diz Paulo em Romanos, escrevendo aquela carta no capítulo 8, no versículo 1, ele diz assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estar em Cristo é como uma liberdade condicional. Você que já esteve preso sobre liberdade condicional, então você vai entender a realidade do fato. Você tem uma condições. E nessas condições você tem liberdade. Vou sair do país. Sua condicional permite você sair do país? Conheça o seu estatuto, a regra estatutária que permite. Ah, você está com uma... Te deram uma tornozela eletrônica. Você é corrigido, você é analisado, você é... Como é que se chama? Rastreado. Mas quer sair do Brasil? Vão te chamar. Porque se você sair sem autorização, a torneleira está conectada, vai avisar, vai mandar um bip para você, vão até você. Pode passar vergonha na rodoviária, no aeroporto. Está infringindo a lei. Está indo para um lugar ilegal ou legal, vai e entre em contato com eles. Com quem? Com o responsável sobre a torneleira. A condicional te dá o direito estatutário de você se identificar, comunicar a sua necessidade de ir onde tem que ir. Eles vão te dar um visto e vão te dar, vocês vão liberar. Prove que você tem que ir, vai liberar. Assim é que está em Cristo Jesus. É uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. E nós temos não uma tornozeleira, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é nosso guia, nosso orientador. Nós seguimos porque cremos na Bíblia. Você não crê no ofício, num diploma, você não crê num documento, tudo é feito pelo homem. Tudo é feito pelo homem. Mas não acredita?
A cédula, o presidente assinou, está tudo valendo, a cédula vale. Entenda isso com clareza. Entenda isso com entendimento. Siga a sua vida, mas siga com Deus. Deus abençoe, forte abraço, eu estou indo embora.